Quem está conosco agora é a Ana Paula Rodrigues, porque em São Paulo continua o problema dos ônibus elétricos. Não adianta aumentar a frota e não ter como colocar bateria, né? Carregar esses ônibus. E é isso que está acontecendo, né, Ana? Tem ônibus, mas não tem como ele rodar. Bom dia. Basicamente isso. É uma loucura, né? Isso que a gente vai falar. E desde que começou, né, essa troca da frota de São Paulo, a gente vem falando que a população está convivendo com ônibus mais velhos, com uma frota mais envelhecida, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Só para relembrar para o nosso ouvinte, está proibido comprar ônibus a diesel em São Paulo desde outubro de 2022. E o que a gente apurou? Que o total de ônibus acima da idade para rodar em São Paulo dobrou nos últimos meses, enquanto há pelo menos 80 veículos 0 quilômetro elétricos parados nas garagens da capital paulista. Já são quase 2.000 ônibus acima de 10 anos de idade em operação. No ano passado, esse número era de cerca de 600, então olha como aumentou. A média de ônibus mais velhos subiu de 5% para 15% do total da frota. A prefeitura, percebendo a dificuldade, né, em fazer a renovação da frota, aumentou a idade de uso dos ônibus de 10 para 12 anos. Hoje, nós temos 429 ônibus a bateria circulando por São Paulo. Lembrando que ano passado a meta era a gente ter alcançado 20% de substituição do total de 12.000 ônibus que a gente tem na cidade. E nessa semana, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre isso e afirmou que são pelo menos 80 ônibus elétricos que estão parados por falta de infraestrutura nas garagens. E ela ainda não faz a ligação da energia para carregar os ônibus. Nós estamos com 80 ônibus prontos para ir para a rua e não consegue ter o carregamento. Agora ela fala isso, que está no prazo. O que a gente tem feito são muitas reclamações na Agência Nacional de Energia Elétrica e no Tribunal de Contas da União, porque como eu contrato, a concessão e a fiscalização é do governo federal, nós temos enviado os documentos, representações a esses órgãos que fiscalizam a Enel para que eles possam tomar a atitude. Bom, vamos atrás da Enel, né, para saber o que está acontecendo. Em resposta, a Enel disse que está trabalhando dentro dos prazos dos contratos assinados com as empresas. Resposta burocrática. Isso, mas eles disseram que assinaram os contratos e tem 120 dias a partir disso para fazer a ligação de energia elétrica. Às vezes é uma ligação mais simples, outras vezes tem que fazer ali uma adaptação na rede de energia da região para que a rede dê suporte, aguente ali a recarga das baterias. E o que a Enel está dizendo é que desde o ano passado, 14 endereços, garagens, tiveram já as adaptações para recarga de ônibus elétricos feitos. Portanto, que eles estão cumprindo o prazo legal, estão seguindo com o trabalho. Então vamos lá, Enel, né? Bom, primeiro todo mundo conhece os problemas que a Enel nos causa quando há chuvas fortes na cidade de São Paulo e a gente fica sem energia. 2. Mais de 1.500 construções, mais de 1.500 obras que poderiam estar entregues já, unidades habitacionais, melhor dizendo, não foram porque a Enel não faz a ligação da luz. Tem obra atrasada até em 6 meses para entrega. E 3, essa informação que a Ana Paula nos traz agora, né? Nós não podemos ter ônibus elétrico em São Paulo porque a Enel não instala a infraestrutura. É verdade que o problema técnico não é fácil de ser resolvido, porque há necessidade aí de uma carga de energia que eu não sei se São Paulo tem disponível, se uma eventual ligação vai gerar ali um blackout em toda a região, em todo o bairro. Mas, de qualquer forma, está muito atrasado e há um valor que está sendo cobrado pela Enel para a prefeitura, que teria que repassar para as empresas, de R$ 1 bilhão para fazer essas instalações. Então, enquanto isso, a gente fica sem ônibus elétrico em São Paulo, né, Ana? E aí, a outra ponta é o que acontece com quem está usando o transporte público, né? Talvez em áreas centrais da cidade as pessoas não percebam tanto isso, porque são as regiões que têm os melhores ônibus, né? Mas eu vejo alguns ônibus subindo aqui a Oscar Americano, no Morumbi, que de verdade, assim, eu tenho um medo de que em algum momento ele trave e volte de ré, porque é uma dificuldade imensa, são ônibus mais antigos, mais velhos, então isso demanda mais manutenção. Então é um gasto maior. Eles quebram mais, o que é um prejuízo maior para os passageiros. E outras, são ônibus mais poluentes, né? Então atrasam o trabalho da cidade de São Paulo em tentar reduzir a emissão de poluentes aqui. Obrigado, Ana. Valeu, Ana. gente. 11 999 0487